convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Iremos ler do verso 19 ao verso 26. Filipenses, primeiro capítulo do livro de Filipenses, da Epístola de Paulo aos Filipenses, 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor Deus: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, neste momento em que abrimos a Tua palavra para considerar os Teus ensinos, suplicamos que o Senhor, pelo Espírito, conceda sabedoria, discernimento, a iluminação do alto, a fim de compreendermos as Tuas verdades e que por elas sejamos nós edificados, fortalecidos, consolados, desafiados a andar de conformidade com o Teu Evangelho, mas também, Senhor, capacitados pelo Teu Espírito para vivermos de um modo digno da vocação a que fomos chamados. Sê com Teu povo aqui presente, ó Deus. Sê com aqueles nossos irmãos que também, por alguma razão, não puderam estar aqui esta noite. Que o Senhor abençoe, segundo a necessidade de cada coração. O Senhor conhece os corações e os motivos pelos quais não puderam vir para cultuar-te nesta noite. Também, Senhor Deus, suplicamos em favor do Teu povo espalhado por toda a terra, que a Tua graça, as Tuas bênçãos, misericórdias, seja sobre a Tua igreja. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Já vimos o contexto. Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento e as decisões que decorreriam desse julgamento, mas ele tinha uma certa convicção com relação a esse julgamento que ele estava ali para passar ou enfrentar. Ele já fala sobre os benefícios, aquilo que estava acontecendo e como que, mesmo ele estando preso, isso estava redundando em glória para Deus, e também como pessoas estavam sendo salvas, convertidas através da pregação do apóstolo Paulo, mesmo ele estando em cadeias, demonstrando que, embora os servos de Cristo possam estar em cadeias, o Evangelho nunca está preso. O Evangelho ainda pode, mesmo pessoas que estão em condições até de sendo silenciados por alguma razão, mas o Evangelho nunca será silenciado.
O Evangelho sempre triunfará. Mesmo nas densas trevas, a luz ainda vai resplandecer. Essa é a certeza e esperança que vemos numa situação como esta do apóstolo Paulo. Está preso, mas o Evangelho não está preso. Pode estar sendo torturado, mas o Evangelho voa livre como um pássaro. Assim também devemos nós compreender, inclusive, os planos e os propósitos de Deus, mesmo na prisão do apóstolo Paulo, porque por meio do seu aprisionamento e estando em condições de estar como um prisioneiro em domicílio, ele poderia atrair pessoas poderiam ir visitá-lo e ele poderia também compartilhar da fé. E ele estava assim edificando a igreja de Roma. E não somente estes, os soldados que também o acompanhavam, muitos da casa de César acabaram se convertendo por causa dessa situação inusitada. O Evangelho realmente não estava preso. Mas, aguardando agora o seu julgamento, ele tem uma expectativa. E a expectativa era de que ele seria solto. Nós vemos isto, verso 24, quando ele diz da necessidade dele estar vivo, ainda é por vossa causa, não pela causa do apóstolo Paulo, não porque ele deseja prolongar indefinidamente a sua vida, mas por causa e pelo bem da igreja. Paulo é alguém que ama a Cristo, sobre tudo e sobre todas as coisas, mas Paulo é alguém que ama também a igreja do Senhor. Isso é refletido com muita clareza. O verdadeiro crente não somente ama a igreja, não somente ama o Senhor da igreja, mas ama a igreja do Senhor. Essa é uma característica dos crentes. Eles dizem, juntamente com o povo de Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem prazer na casa do Senhor, tem prazer na comunhão dos santos, tem prazer na igreja do Senhor, tem prazer quando vê a igreja edificada, fortalecida, tem prazer em ver os irmãos firmes no Senhor, se alegrando no Senhor, independentemente das circunstâncias externas, mas cujos corações estão alegres no Senhor. Portanto, por causa da igreja, é mais necessário permanecer na carne, diz o apóstolo Paulo no verso 24. No verso 25, então ele diz, e convencido disto, desta necessidade, deste propósito inclusive, sou convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo, portanto, está aqui convencido de que ele seria solto, não era ainda chegada a sua hora. Era essa a plena convicção do apóstolo Paulo. E também podemos então questionar por que Paulo tinha esta certeza. Mesmo olhando ali no verso 19, dando início ao texto, estou certo. Ele tem essa convicção, essa certeza. E por algumas razões que ele permaneceria ainda para o benefício da igreja, para o benefício dos irmãos. Eu estou certo disso, porque eu estou certo. Mas em que se fundamentava essas certezas do apóstolo Paulo? E aí nós gostaria de considerar e extrair algumas lições importantes também para a nossa vida. A certeza do apóstolo Paulo com relação à sua libertação, e nós vemos não somente nesse texto, se nós olharmos no capítulo 2, no verso 24 e no verso 25, nos diz, eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei, e julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Percebam, ele está em Roma escrevendo à igreja de Filipos, e ele está dizendo que está persuadido no Senhor de que ele, em breve, iria ter com aqueles irmãos da igreja de Filipos. Portanto, ele não está aqui prevendo, antevendo aqui seu martírio,
mas ele está, na verdade, com grande expectativa de sua libertação. Na epístola também de Paulo a Filemon, ele vai dizer no verso 22 que essa carta foi escrita no mesmo período que foi escrito Filipenses, portanto, enquanto Paulo estava preso, e ele vai dizer no verso 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então, ele escrevendo esta carta para Filemon, dizendo, eu serei restituído. Então, Paulo tinha essa certeza. E aí eu gostaria de considerar alguns fatores que levavam Paulo a ter esse tipo de expectação, de certeza, de certa convicção. Primeiro, era de que dentro do seu processo de julgamento, as coisas parecem que estavam caminhando muito bem, tanto do ponto de vista do julgamento, as suas respostas satisfatórias, talvez aquele período, que é feita a oitiva e depois vem todo o processo, e parece que as coisas não havia nenhuma razão, como nunca houve na verdade. Perceba, quando ele tinha sido preso lá em Jerusalém, um jogava para o outro dizendo, vai aí, julgue, e todos diziam, eu não vejo razão alguma. Portanto, do ponto de vista legal, não havia nada, absolutamente nada, que pudesse causar uma condenação para o apóstolo Paulo. E ele estava certo disso. Então, em todas as suas defesas, bem elaboradas, bem fundamentadas, e ele via nisso assim a obviedade dentro do racional, dentro da lógica. Ele tinha feito uma boa defesa, e dentro da própria lei que regia o Império Romano. Portanto, ele olhava esses aspectos da sua defesa, aquilo que ele já havia feito e tudo mais, e ele via, não há nenhuma razão. Mas aí nós aprendemos algo, que o fator que Paulo está usando é o fator da responsabilidade humana. Tudo que ele poderia fazer para a sua libertação, ele estava fazendo. Ele não era alguém que dizia, vou orar, colocar nas mãos de Deus, eu não vou fazer nada. Espiritualizando a coisa e dizendo, eu não preciso fazer nada, eu vou colocar tudo nas mãos de Deus. Não. Na verdade, ele entendia a sua responsabilidade, entendia a necessidade dele fazer uma boa defesa, ele entendia a necessidade de ele se pronunciar, de ele não se contradizer, de ele, enfim, manifestar toda a sua inocência no que diz respeito àquilo que ele estava sendo julgado. Ele entendia, na verdade, a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Deus é o Senhor que rege e controla todas as coisas. No entanto, em nenhum momento nós vemos que Deus diz, deixa comigo. Aquilo que nós podemos, nós não somente podemos, mas devemos fazer. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele não faz absolutamente nada daquilo que os homens podiam fazer. Ele faz aquilo que os homens não podiam fazer. Primeiro, ele chega e diz, tirem a pedra. Ele poderia muito bem dizer, pedra, sai daí, voa daí. Ele já não havia dito, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mandar a este monte, sai daqui, lança-te lá no meio do mar. Ora, uma pedra para uma montanha é menor, então provavelmente seria muito mais fácil para Cristo fazer isso, mas ele não faz. Por que ele não faz? Porque os homens podem fazer isso. A responsabilidade humana é a responsabilidade humana, e ele não tira dos homens. E também entendendo que a própria responsabilidade humana foi concedida de acordo com o próprio ato da soberania de Deus. O homem não teria nenhuma responsabilidade se Deus soberanamente não desse ao homem, não concedesse ao homem a sua responsabilidade. Seríamos como robôs, como autômatos, programado, e agiríamos de acordo com uma certa programação, mas aprove a Deus não fazer desta forma. Ele nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, de agir,
É Ele que nos dá o pão todos os dias, mas ao mesmo tempo Ele diz que devemos semear, devemos trabalhar, arar a terra. É a responsabilidade humana. Portanto, aprendemos que na defesa do apóstolo Paulo, aquele que tanto defendia a soberania de Deus, a doutrina da predestinação, ele não diz, não, vou deixar na mão de Deus o que veio, porque, enfim, é como que tem que ser o curso da vida. Não, ele agia, ele fazia. Portanto, por causa dessa responsabilidade. E Deus demonstra, como mencionei, a sua soberania nas ações ordinárias humanas. Os homens estão fazendo, mas no final das contas, sempre vai prevalecer a vontade soberana de Deus. Os homens agem, os homens trabalham, os homens aram a terra, mas no final das contas, quem vai dar o crescimento, quem vai fazer com que a semente germine, não é o homem, mas é o próprio Deus. Mas Deus honra aquilo que Ele mesmo deu ao homem, a responsabilidade. O segundo fator que nós percebemos aqui nesse texto é a intercessão da igreja. Ele então está convencido pelo fator da sua responsabilidade. Tudo que ele podia fazer, ele estava fazendo, e é contento. Segundo, pela vossa súplica, a igreja em oração. Como nos diz a palavra de Deus, muito pode pela sua eficácia a súplica dos justos. Nós devemos orar. Nós vemos a intervenção de Deus na medida em que o povo de Deus ora. Vemos lá, mesmo quando o povo de Deus, longe de Deus, distanciado, como era o caso do povo de Israel lá no Egito, depois de 400 anos, 430 anos, lá no Egito como escravos, aculturados lá, a cultura egípcia, talvez distanciados de Deus, mas lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 7 e no verso 9, nos diz assim as Escrituras: disse ainda o Senhor, certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. No verso 9 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus não é um Deus que não está atento aos fatos, aos acontecimentos. Deus sabe de todas as coisas. Mas é interessante, quando o povo de Deus começou a clamar, Deus ouviu. Deus ouviu. Vemos também, sempre na história dos juízes, pega lá o livro dos juízes, leia, é a história das intervenções de Deus, quando o povo de Deus está debaixo da opressão por causa dos inimigos, e o povo então começa a clamar, e Deus ouve, e Deus atende, Deus manda juízes para julgar o seu povo, e para trazê-los de novo à sobriedade e ao caminho. Mas Deus ouve as suas orações. Se ouvemos em todas as Escrituras, Deus ouvindo a oração e o clamor do seu povo. Paulo tem plena convicção que Deus é um Deus que ouve as orações. Portanto, ele diz aqui, por causa das vossas orações. Deus, ele tem ouvido. Deus é aquele que está atento às nossas orações. E Deus tem nos chamado para cumprir o cumprimento de um papel, de sermos uma nação sacerdotal, uma nação que ora, que intercede. Não é à toa que nas Escrituras a casa, a própria casa, o próprio templo é conhecido como casa de oração para todos os povos. É a casa de oração. O que identifica o cristão é a sua vida de oração. Paulo, portanto, sabe, aqueles irmãos de Filipos têm orado por ele, e ele sabe que Deus não está surdo para não atender e não ouvir a oração daqueles irmãos, pela vossa súplica. Isso também nos chama a atenção, porque nós também somos chamados a sermos um povo sacerdotal, de estarmos orando. Na verdade, os exércitos do mundo marcham ou
dependendo aí da arma, se é infantaria, cavalaria ou o quê, né, estão caminhando, marchando, mas o povo de Deus, o grande exército de Deus marcha de joelhos, marcha em oração. Devemos lembrar disso. É pela vossa súplica, portanto, a convicção do apóstolo Paulo, que as nossas orações são ouvidas pelo Senhor Deus. Também nós vemos esta verdade expressa não somente lá no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. O Tiago, ele vai nos dizer, capítulo 5, verso 16, como já citei, na verdade, esse texto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Também 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, nos diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, se orarmos segundo a sua vontade. Temos essa confiança. Afinal de contas, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque se nós oramos ao Senhor, mas eu desconfio que Deus possa responder minha oração, já começou errado. Não é a oração da fé, é a oração da incredulidade. E não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, pois tal oração jamais será honrada. É a oração da fé. Paulo, portanto, tinha esta convicção. Mas o fator também repousava, a certeza da sua libertação repousava nas promessas de Cristo. Não necessariamente que Deus prometeu que ele seria liberto, mas que o Espírito de Cristo haveria de dar as palavras certas no momento certo. E em Marcos, percebam, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, Marcos 13, verso 11, nos diz: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Ele sabe, ele tem a convicção de que as coisas serão conduzidas e dirigidas finalmente por Deus. Deus dará a sabedoria necessária, o entendimento necessário. Portanto, essa é a plena convicção do apóstolo Paulo de que ele sairá ali da prisão. Percebam que ele diz: pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Essa promessa feita lá no ministério terreno de Cristo me redundará em libertação. Mas percebam que mesmo que seja essa grande expectativa, ao ponto de ele dizer estou certo, de uma certeza mesmo, por várias razões, que ele tem a leitura que ele faz de tudo, a necessidade da igreja, mas ainda assim, percebam, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Não seria envergonhado no sentido de que de tudo aquilo que ele já havia ou apontado, que ele havia entendido da parte de Deus, mas também ele não seria envergonhado diante das autoridades, do imperador, não seria envergonhado também diante da própria expectação da própria morte, não seria envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isso não importa, na verdade. Eu estou falando da minha expectação, eu estou falando da minha certeza, mas no fundo,
O que importa mesmo é que Deus seja glorificado, quer seja pela minha vida, ou quer seja pela minha morte, e que eu não seja envergonhado. Em outras palavras, eu já tenho dado provas e evidências que estou disposto a morrer por causa do Evangelho, a sofrer por causa do Evangelho. No entanto, que Deus me dê a graça. Demonstra aqui um espírito humilde. Ele não bate no peito e diz: eu sou o cara, eu morro por Cristo. Eu, que nem Pedro, ainda que, Senhor, tenha que morrer, eu jamais vou te negar. E aí nós sabemos o que aconteceu com Pedro. Paulo, ele tinha a disposição de morrer por Cristo, pelo Evangelho e pelo bem da igreja, mas ele ainda assim demonstra um espírito humilde, que eu não seja envergonhado, depois de tanto ter pregado o Evangelho, depois de tanto ter falado que qual é o preço de seguir a Cristo, qual é a estreiteza da porta, como o caminho ele é apertado, depois eu mesmo venho a ser desqualificado, na hora do sofrimento, quem sabe, por causa do sofrimento, venha eu ser envergonhado com uma negação do Evangelho, uma negação de Cristo. Mas ele olha para o passado, que com ousadia ele sempre agiu assim, mas pela graça de Deus e com a graça do Senhor Deus. E ele espera que naquele último momento da sua vida, ele ainda continue da mesma forma, com a graça de Deus e pela graça de Deus, disposto a viver ou morrer por causa de Cristo. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu considerei, no domingo retrasado, sobre viver é Cristo. Hoje eu poderia me deter somente em morrer é lucro. Mas Paulo, para ele, viver era Cristo. E nós vimos aqui o que como as várias perspectivas de visões de pessoas fazem sobre a vida. O que é a vida? Qual é a finalidade da vida? Para ele era muito claro e muito objetivo. A vida para mim, o meu viver é Cristo. Não há sentido na vida sem Cristo. Não há sentido na existência humana sem o Criador. Não há sentido em estarmos aqui, ganharmos o mundo, se Cristo não estiver incluído. Não há sentido algum sermos as pessoas, como o Senhor Jesus Cristo já falou, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta nós usufruirmos de todos os prazeres que o mundo tem a nos conceder, se nós morrermos sem Cristo? De que adianta isto? De que adianta, como disse o representante da filosofia epicurista brasileiro, Cazuza, que depois de ter vivido a sua vida lá nos prazeres, drogas, sexo à vontade, morrendo agora de AIDS, magérrimo, e ele diz: pelo menos eu curti a vida. Que lamentável! Para ele vida é prazer, é prazer, é prazer, é prazer. É contínuo prazer. Para ele a vida era isso. E ainda, ousando julgar todos, eu vivi a vida. Em outras palavras, quem não vive como eu não viveu a vida. Eu sim, eu curti. Visão de vida. Paulo não. Meu viver é Cristo. Mas também, morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, perceba, ele, na verdade, ele tem a expectativa de partir e estar com Cristo, como ele fala no verso 23. Ora, de um e outro lado, estou até constrangido, tendo o desejo. Em termos de volição, qual era o seu desejo? Era de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. É alguém que ele ainda assim, na sua idade já avançada, ele já um senhor
que já havia combatido o bom combate, havia praticamente completado a sua carreira, mas ainda preocupado com a igreja. E se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, ou como ele diz também no verso 25, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para propósito, para o vosso progresso e gozo da fé. Ele não está pensando nele, ele está pensando nos outros, está pensando na igreja, está pensando nos irmãos, nos eleitos. E a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Em outras palavras, para que vocês glorifiquem a Cristo. Algumas lições que eu gostaria de colocar e pensar com os irmãos. Primeiro, meus irmãos, Deus usa meios para realizar os seus planos. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus, Ele não faz de uma intervenção direta, mas Deus usa os meios, todos os meios. O que nós chamamos também de a responsabilidade humana. Deus, Ele não dá o pão, inclusive, para o preguiçoso. Como diz as Escrituras, que o preguiçoso, ele tem vontade de comer, mas não come. Ele tem só fica na vontade, mas porque ele tem preguiça. E então Deus usa meios para nos sustentar. Deus usa meios para guardar a nossa vida. Deus usa meios, circunstâncias, pessoas para realizar os seus planos eternos. Assim como nós vemos aqui, Paulo está preso com a expectativa de sair, mas ele não é alguém que encruzou os braços, ficando aguardando as coisas acontecerem. Ele está fazendo a coisa acontecer. Pela graça de Deus e pela provisão de Deus, pela sabedoria que Deus dá, pelas intervenções do Senhor. Mas também aprendemos, meus irmãos, depois da morte, os crentes entram imediatamente na presença do Senhor. Paulo, ele não está dizendo, olha, eu vou partir e aí eu tenho uma expectação de ficar um tempo, um sono, quase ad eternum, ou seja, até a vinda de Cristo, que pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, 2000 anos, já passaram-se 2000 anos, que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, foi levado para a glória, e ele não está lá dormindo, aguardando ser acordado no dia da ressurreição. Ele já está na presença de Deus, adorando a Deus, na beleza da sua santidade, em sua presença, adorando, louvando, mas ele está aguardando o dia da ressurreição do corpo, mas consciente. Portanto, ele prefere partir e estar com Cristo. Devemos lembrar, há uma corrente muito forte que diz sobre o sono da alma. As pessoas morrem e ficam dormindo, mas não é assim que nos ensina as Escrituras, até porque ele preferia partir. Que vantagem ele teria sobre mim, sobre você, sobre o último dos irmãos, porque ele ficaria nesse sono. Que vantagem ele teria? Ele partiu, qual foi a vantagem? Ele só vai acordar no dia da ressurreição, quando todo mundo se acordar nesse dia da ressurreição. Não houve nenhuma vantagem, ou não haveria nenhuma vantagem. Na verdade, Paulo está dizendo, eu prefiro partir e estar com Cristo. Os crentes também, em Cristo, podem ter a certeza de sua salvação. Então, há muitos, e até na fileira dos evangélicos, muitos dizem, só Deus que sabe se eu vou ser salvo ou não. Só Deus sabe. Até parece ser piedoso essa afirmação. Até parece ser revestida de humildade. Não, ninguém pode saber, só Deus sabe. Parece uma coisa assim até bem piedosa.
se não fosse incredulidade. Porque a fé é certeza, fé é convicção. Ou eu sei que Cristo mudou meu coração, eu sei que sou uma nova criatura, eu sei que eu nasci de novo e, portanto, eu vou para o céu se eu morrer agora. Ou então, a minha vida religiosa, ela está fundamentada em incertezas, e incerteza não é fé. Eu não sei, mas se eu não sei se eu vou para o céu, eu também não sei se eu nasci de novo. E se eu não sei se eu nasci de novo, eu também não sei se eu sou nova criatura. É óbvio que uma coisa está ligada à outra. Não é possível alguém não ter essa convicção. Na verdade, é possível até. É possível. Algumas pessoas nasceram de novo e ainda podem ter sérias dúvidas. É possível. É possível. Mas porque faltou tempo. Talvez amadurecimento. Talvez é novo na fé. Mas o que se espera é que com o crescimento, o desenvolvimento, ela tenha consciência de si mesma. Talvez o bebezinho ali não tenha consciência, só chora, eu sou um ser que existe. Talvez não tenha isso tudo, mas é um bebê. Talvez seja essa a questão, que muitas pessoas não têm essa autoconsciência de salvação. Se eu morrer, eu não sei, é possível. Então eu não vou fechar a coisa nesse sentido. Mas o que se espera então é que os nascidos de novo tenham plena convicção de que se ele partir vai estar com Cristo. Ele tem certeza da sua salvação. Pois a Bíblia nos dá base suficiente para dizermos a certeza da salvação é bíblica, não é arrogância humana, não é orgulho humano, é a consciência de que algo aconteceu com a sua vida, como uma obra espetacular, sobrenatural, uma intervenção de Deus no coração, tornando nova criatura. Portanto, não com base em suas obras, não com base em si mesmo, mas com base em Cristo Jesus e na sua obra eficaz. Ele morreu na cruz de uma forma eficaz. Todos aqueles por quem Cristo morreu serão efetivamente salvos. Pois não é possível que ele morreu por alguém, mas esse alguém não ser salvo. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É porque as pessoas confundem. Acho que Cristo morreu por todas as pessoas, indistintamente. E se fosse assim, a morte de Cristo seria um fracasso retumbante, porque ele morreu por todo mundo. Mas a gente sabe, e a própria Bíblia revela, poucos os que serão salvos. Alguém pergunta, Senhor, como é que se faz? Poucos. Por quê? E ele explica, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Por outro lado, a porta é estreita, o caminho é apertado, são poucos. Numericamente falando, portanto, percebam, se nós fôssemos fazer uma contagem, quantos estão nas casas de show, de entretenimento, nesse dia deleitoso para nós, dia do Senhor? Compara, poucos. Mas essa certeza se fundamenta na obra de Cristo que ele realizou lá, e também por meio a graça que foi aplicada, é o favor imerecido, mediante a fé. Eu creio que ele morreu por mim. Porque um dia não somente creio nessas verdades, mas um dia essas verdades foram aplicadas ao meu coração. Todo cristão também devemos compreender, deve viver para a glória de Deus, porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. O viver é Cristo para a glória de Deus. Essa é a grande motivação da nossa existência, é a grande razão existencial.
Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se tiver que viver, viva para a glória de Deus. Se tiver que morrer, morre para a glória de Deus. Tudo deve ser movido por essa motivação e esse propósito existencial. Mas, meus irmãos, adianto para os irmãos, não é fácil. Imagine a dona de casa que está varrendo, ou que está limpando a cozinha, ou que está lavando a louça, ou que está cozinhando. A consciência, não, eu estou fazendo aqui para a glória de Deus. Como é difícil. Não, estou fazendo para manter a cozinha arrumada mesmo, né? É motivação, porque está uma bagunça. A casa está suja. Por que você está varrendo? Porque eu quero que a coisa fique limpa. O estudante, por que ele estuda? Porque eu quero passar de ano, porque eu quero tirar uma boa nota, porque eu quero ter uma boa profissão. Dificilmente você vê alguém dizendo, por que você está fazendo isso? Para a glória de Deus. Mesmo entre nós, precisamos ter essa tomada de compreensão, sentar e realmente perceber e fazer para a glória de Deus. Servos, quando forem servir ou estar trabalhando, faça como quem faz para Deus, ou seja, para a glória de Deus. Todo cristão deve viver para a glória de Deus. Paulo também sabia que podia contar com os irmãos, com as orações dos irmãos. A igreja é uma comunidade fraterna. A igreja, ela deve manifestar esta capacidade de estar aberto para auxiliar os outros, para ajudar, para orar por outros, para conversar, para aconselhar, para orientar. Enfim, a igreja é a comunidade dos santos, no qual nós encontramos consolo, conforto. É aquilo que diz o salmista, é como o orvalho do irmão, numa terra onde há pouca precipitação de chuva, né? E aí a terra seca, não, em tese, não floresceria, a terra não seria produtiva, mas o orvalho do irmão não é chuva, mas é só o orvalho, é responsável para que a terra seja produtiva. Percebam? Então, ele está dizendo isto. Você encontra nos irmãos a força, consolo, conforto, o ânimo para continuar a vida cristã. Paulo, ele contava com os irmãos. Ele contava também com as promessas de Cristo. Ele sabia aquilo que Deus haveria de fazer, bem como a assistência do Espírito Santo. Mas, por outro lado, e agora eu gostaria de me concentrar no verso 21 novamente. Percebam que eu havia mencionado que sobre a vida, viver é Cristo, mas gostaria de me concentrar também sobre o morrer é lucro. Se o morrer é lucro, a pergunta é, você está preparado para transpor o rio? Numa linguagem figurada, é claro. Você está preparado para morrer? Paulo estava preparado. Ele estava preparado. Por que era lucro? Ele estava preparado. Percebam que Amós vai dizer, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Há uma exortação para estarmos preparados. Porque a incapacidade de dizer que está preparado, talvez seja a certeza de que não está preparado. Se eu não posso dizer que eu estou pronto para sair e para ir para a igreja, estou arrumado, estou preparado. Eu me olho no espelho, eu me vejo preparado. Mas se eu digo, eu não sei se eu estou preparado para ir para a igreja, há algum problema. Na verdade, por isso a exortação, prepara-te.
Prepara-te. Por que devemos nos preparar? Porque todos nós haveremos de comparecer diante de Cristo. Todos nós. Todos nós passaremos por esse portal. Todos nós haveremos de um dia ter a última respiração, o último batimento cardíaco aqui. E depois fechar os olhos para acordar num glorioso lugar aonde a glória é tão tremenda, imarcessível, tão fenomenal. Por isso, eu sei que essa pergunta geralmente ofende as pessoas. Está preparado para morrer? O pessoal nem gosta desse tipo de assunto. Só crente mesmo. Só crente que fala sobre isso e ainda brinca com essas coisas. Mas o ímpio não gosta disso. Um dia nós estávamos numa reunião familiar, na família da Virgínia, nós lá todos estávamos, e houve algumas pessoas que foram convidadas, que não eram cristãs, e a gente falava sobre morte com tanta naturalidade. Quando eu morrer, quando não sei o que é lá, você sabe que quando se fala com morrer, o pessoal até bate na madeira, né, para isolar, né? E a gente falava com tanta naturalidade, e depois diz, nossa, vocês falam da morte assim com tanta desenvoltura, com tanta tranquilidade, porque para nós a morte, meus irmãos, eu não luto contra a morte. A morte é uma carruagem que nos conduzirá à presença de Deus. Portanto, você já fez as provisões para esse dia? Você já fez as provisões? Tem pessoas que se preparam para esse dia fazendo, quanto muito ali, o seu testamento, para não dar briga entre os familiares, os filhos, e aí deixa alguma coisa para lá, ou então a família que se divida lá, que brigue, que pague um advogado, que faça um inventário, mas você já fez a provisão para você, para esse dia? Ou a expressão que se irá ouvida é uma voz do céu que dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Percebam, a pessoa que fez, e o contexto é, agora eu vou viver uma vida regalada, uma vida tranquila, eu fiz isso, eu tenho isso, tenho galpões, eu sou mega empresário. Hoje pedirão a tua alma, esta noite, interessante, esta noite, podia ser dizer esse dia, né? Mas esta noite, te pedirão a tua alma, que tens, para quem será? Lá em Lucas capítulo 12, verso 20. O temor da morte, devemos lembrar, ele nos conduz a uma escravidão. Aqueles que têm medo da morte é porque estão escravos. Hebreus, capítulo 2, verso 15, nos fala sobre isto. Percebam, o autor sagrado nos diz, 2,15 de Hebreus, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pessoas que se acham livres e que tem medo da morte, na verdade, não é livre. Ele é escravo. O medo é o resultado da sua situação diante de um Deus santo, por causa do seu pecado. Por que Paulo, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro? Porque ele não vivia debaixo das amarras do pecado, como escravos do pecado. Quem vive debaixo do pecado sempre vai ter medo da morte. Quem vive livre sabe que sobre ele não pesa
nenhuma condenação, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, a escravidão do medo, a escravidão do pecado, a escravidão de Satanás, são escravos. Para o cristão, o morrer é ganho. Para o cristão, morrer é ganho. Percebam, Jesus ele vai dizer, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele tem a certeza, não somente da ressurreição do corpo, mas da vida eterna, do estado de glória. Por que é ganho? Porque há a esperança da ressurreição. Ele sabe que hoje ele está aqui, mas ele tem a certeza, o cristão tem a certeza de que o seu corpo não ficará no túmulo, o seu corpo ressuscitará e estará com Cristo para todo sempre. Mas não somente a certeza e a esperança da ressurreição, por isso que o morrer é ganho. Porque se a semente cair ao solo e não morrer, vai ficar só. Mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Mas a certeza da vida na glória, uma vida gloriosa, uma vida num lugar que difere de tudo isso que nós vivemos. Aqui a nossa jornada é marcada por momentos de dor, de perda, separação, sofrimento, luta contra o nosso próprio coração, luta contra o pecado, quanta coisa, mas lá no céu nós estaremos naquele lugar onde não há choro, não há ranger de dentes, não há tristeza, não há morte. Por isso é ganho para o apóstolo Paulo, mas devemos entender que essa aqui não é objetivamente falando somente sobre o apóstolo Paulo, mas ele está falando sobre todos os cristãos. A morte é, portanto, um ganho. Mas também, para quem o morrer é lucro? Para quem? Para aqueles que o viver é Cristo. Que esperança aquele que não vive para Cristo pode dizer, o morrer é lucro. Talvez seja um escapismo. Ele não vive para Cristo. A vida é um inferno. A vida é uma desgraça. A vida, e aí diz, morrer vai ser um alívio do tormento, de sofrimento, de dor. Quem sabe está doente. E só consegue lá sendo por anestésicos fortíssimos para suportar a dor. Ele diz, para mim o morrer vai ser um alívio, mas o alívio da dor. O alívio, morrer é lucro, não para esses que procuram na morte o alívio da dor. O morrer é lucro para aqueles que o viver é Cristo. E diga-se de passagem, é mais fácil morrer por Cristo que viver por Cristo. Porque o viver por Cristo, morrer é um ato. Viver é todos os dias. E viver para Cristo é renunciar à carne, renunciar ao mundo, crucificar, levar a cruz, seguir Cristo. Paulo ainda ele vai nos dizer lá que ele prefere partir. A ideia de partir, há aqui dois pensamentos. É de um navio que está ancorado e aí ele vai zarpar, ele vai sair e vai para o outro lado. Vai pegar o mar aí e vai aportar em um outro lugar. E então a ideia de partir. Paulo viajava muito de navio. E talvez a ideia, de eu vou partir, eu vou chegar num outro lugar. Saio daqui e vai aparecer vai estar num outro lugar. Mas também há uma outra compreensão que é, na verdade, de desarmar a tenda. Porque a vida do cristão, ele coloca nós
somos que nem uma tenda aqui, nós estamos aqui de passagem. Tenda reflete a ideia de transitoriedade, de não permanência. Estamos aqui, mas nós iremos para uma casa permanente. Portanto, para eu ir para essa casa permanente, eu preciso necessariamente desarmar a tenda. E talvez seja essa a ideia mais correta no sentido do pensamento judaico, que estavam muito acostumados a essa questão de tendas. E também, meus irmãos, porque morrer é lucro, porque é melhor partir, ou fazendo uma pergunta, por que é melhor partir e estar com Cristo? Primeiro porque, como nós vemos textos, que nós estamos peregrinando aqui, é tão transitório, tua saúde é transitória, hoje você pode estar bem, amanhã pode não estar mal, hoje você pode ter dinheiro, amanhã pode não ter nada, hoje você está saudável, amanhã você pode estar acamado, hoje você pode ter todos os movimentos, amanhã você pode estar aleijado. A transitoriedade é diferente daquela permanência, algo permanente, não transitório. A pátria celestial, uma casa permanente, e nós estaremos para sempre. Por isso que é melhor partir e estar com Cristo. Por enquanto, só estamos aqui na luta. Também sempre há uma ideia, e os irmãos podem lembrar que muitos filmes, depois de sair de um determinado lugar, vai nos desafios e combates, geralmente o filme acaba como o retorno para casa, voltando para casa. Porque é melhor partir? Porque na verdade nós saímos do paraíso, e todos os homens, todas as pessoas têm no seu consciente ou inconsciente coletivo o desejo de voltar para casa, porque eles sabem que lá é bom, lá era um lugar aprazível, um lugar de comunhão, um lugar que não havia nenhuma maldade, perversidade, não há nada disto. É o anelo de todos de retornar para casa. Aqui, a compreensão é que eu só sou forasteiro, sou um peregrino, estou peregrinando aqui, mas eu estou caminhando para a pátria celestial. Por isso, partir é ir para a pátria. Morte, percebam, nunca devemos ver no sentido de que eu estou lutando contra a morte. Tem pessoas que lutam contra ela, que não querem morrer, tentam se perpetuar aqui. Quando ela vier, o cristão é aquele que vai dizer: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Hoje havia outras questões que eu gostaria de abordar sobre isto, mas eu vou deixar por aqui no dia de hoje. Mas sempre lembre, é impossível não viver para Cristo e achar que a morte vai ser lucro. Balaão, lá em Números 23:10, ele diz: que a minha alma morra a morte dos justos. Quem foi Balaão? Um homem ímpio. Ele não queria viver a vida dos justos, ele só queria ter a morte dos justos. Isso não é possível. A morte só é lucro para aqueles que podem dizer: meu viver é Cristo. Porque se não viver para Cristo, a morte vai ser o grande tormento da alma. Que o Senhor nos livre disso e que o Senhor nos abençoe para vivermos para Cristo e termos uma visão correta sobre esse dia do nosso encontro com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém?